Bosco André, os maiores memorialistas do nosso Cariri, querido conselheiro fundador do Cariri, da história e muitos causos curiosos, de outro também personagem extraordinário, Coronel Santana. Seja bem-vindo, Bosco André, o Caricangá Jardim. Obrigado. Uma alegria muito grande estar aqui na terra do nosso querido prefeito Anisiário, meu primo Luiz Lemos, e dissertar aqui sobre a figura do Coronel Santana. Coronel Santana é tido como o Estado-Maior do cangaço no Cariri, de vez que ele alojava lá na sua Serra do Mato, cangaceiro da estirpe de Lampião, Antônio Silvino, né? E ele foi na decisão, ou melhor, no decorrer do calendário de Severo, no dia 2 de novembro de 1902. Enquanto os familiares estavam rendendo homenagem aos seus falecidos no cemitério, a poucos quilômetros lá a poucos metros lá de onde houve a tomada da prefeitura, o Coronel Santana tomava a prefeitura do Coronel Antônio Rosa, ou a prefeitura de Missão Velha. Mandou de 1902 a 1917, 15 anos. E nesse ínterim da administração do Coronel Santana, houve até um roubo de hóstias consagradas da igreja de São José, no dia 7 de setembro de 1909, quando era vigário da paróquia, o padre Pedro Esmeraldo da Silva do Crato. Ele fez ao senhor bispo do Ceará, dizendo que por um esquecimento deixou as chaves do sacrário e foram roubadas as hóstias consagradas, né? Isso da horda dos cangaceiros do Coronel Santana. O Coronel Santana, ele fez guarida lá, deu guarida lá a Antônio Silvino, perigoso cangaceiro aqui, e desafiou o governo do estado do Pernambuco, dizendo que ele era o governo do estado e ele era o governo dos sertões. E eu fiquei com o pé atrás, viu, doutor? Meu nome, doutor Leandro. A história foi seu Zé Gonçalves de Lucena, um homem muito sério, né? Foi, inclusive, tenente do grupo do Coronel Isaías Arruda, lugar-tenente do grupo do Coronel Isaías Arruda, e conversou muito comigo. E me contou essa história que Antônio Silvino esteve lá por Missão Velha, e eu fiquei com o pé atrás. Tanto assim que eu botei no meu livro aqui, porque eu tive a palavra patenteada do grande historiador, do homem da história, que manda na história do Cariri, o doutor Napoleão Tavares Neves. Porque eu só gosto de dizer uma coisa, escrever quando eu tenho realmente a segurança de que houve aquele fato. Eu fui ao doutor Napoleão e ele disse: Bosco, realmente Antônio Silvino esteve em Missão Velha, de 1903 a 1905, no governo do Coronel Antônio Santana. E nessa estada de Antônio Silvino lá em Missão Velha, tem um fato interessante. Wilson discorreu muito bem sobre a personalidade do Coronel Santana e de Horácio Novaes. Então, o Antônio Silvino ficou lá sob a proteção do Coronel Santana. E por quê? Porque o filho dele, o doutor Juvencio Joaquim de Santana, meu conterrâneo e conterrâneo de Severo aqui,
ele era juiz de direito, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará e foi secretário de Interior e Justiça. Além da amizade muito estreita com meu padre Cícero. Casas conjugadas. O doutor Juvencio, afilhado do coronel, do padre Cícero. Então o padre Cícero, um padre do coronel Santana, e o coronel Santana tinha todo esse apogeu de apoio, né? Então, Antônio Silvino, certa feita, tinha uns irmãos dele morando lá com ele, um era até dono de um armazém, vizinho armazém da minha esposa, do avô dela, da esposa não, a esposa está nova ainda. Vai dormir no sofá hoje. Então, o coronel Santana manda chamar Antônio Silvino na cidade. Por quê? Porque Antônio Silvino estava galanteando mulheres da sociedade. E o coronel Santana só queria para ele, né? Disse que acha que ele deixou 40 filhos, mas tem a história lá que ele deixou 108 filhos. Não sei se é verdade. Era um garanhão mesmo. Desse jeito. E ele manda chamar Antônio Silvino lá na Serra do Mar. Antônio Silvino sobe imediatamente. Não sabia o que estava ocorrendo. Quando chega lá, o coronel Santana dizendo: Antônio Silvino, ele chegou na hora do jantar. Na Serra do Mato. O coronel estava na mesa para jantar. E ele chegou e o coronel Santana disse: sim, senhor Antônio Silvino, chegou numa boa hora, você vai jantar comigo. E Antônio Silvino, desconfiado, jantou na mesa do coronel com o rifle nas pernas. Ao terminar o jantar, o coronel Santana disse: sim, senhor Antônio Silvino, mandei lhe chamar aqui porque você não tem mais a minha proteção em Missão Velha. O lugar do seu rifle aqui na minha casa era no canto da parede. Hoje você jantou na minha mesa com o rifle nas pernas. Antônio Silvino levantou-se imediatamente, um rifle engatilhado, de costa, saindo aqui. Seu Zé Gonçalves me contava isso, disse que era no mês de abril, naquele tempo chuvoso, né? E ele saiu de costas e o coronel chamou para ele tomar o café. Ele disse: na sua casa, coronel, eu não tomo mais nem água. Pulou em cima do animal que estava amarrado na varanda do alpendre, de costa, e desceu para a Missão Velha. Quando chegou lá, foi atrás dos irmãos e disse: nós temos que desocupar a Missão Velha de manhã cedo, senão o coronel pode nos atacar. E o irmão dele, que era comerciante, foi atrás dos seus vizinhos de comércio para vender a mercadoria. Sabia que tinha que ir embora. E os comerciantes, na sua vivacidade, ficaram se amarrando para comprar a mercadoria, porque sabia que eles tinham que ir embora e tinham que deixar a mercadoria. Começou a espalhar umas latas de gás dentro do armazém e furando com um punhal. Se o que é que você vai fazer? Vou queimar o que é meu, não vou deixar nada de gás para ninguém aqui. E os comerciantes, os vizinhos, foi preciso comprar a mercadoria. E eles deixaram Missão Velha. Com relação a Horácio Novaes, seu Zé Gonçalves também me passou muito das histórias, né? E é como o Wilson, essa autoridade também da nossa história aqui do Cariri, ele foi julgado em Missão Velha no ano de 1926. E seu Zé Gonçalves, com aquela memória extraordinária, ele me disse: olha, moço, foi julgado aqui em Missão Velha, dizia até quem fez parte do corpo de jurado. Meu pai fez parte do corpo de jurado. Ele disse: fui eu, seu pai, seu Crispim de Oliveira Rocha, Pedro Silva Lima e dizia outros. Né? E eu fui atrás e encontrei o inquérito. Está lá no arquivo da comarca e vai ser digitalizado agora, proximamente. A doutora Cristina está sabendo. Então, tem essas histórias muito tocantes com relação ao cangaço de Missão Velha. Né? Depois
veio o coronel Manuel Dantas de Araújo, senhor Dantas, sucedendo ao coronel Santana. O partido do coronel caiu do estado e foi elevado o coronel Manuel Dantas de Araújo. E Lampião mudou-se de Malas e Cuias para o lado do coronel Dantas. Malas e Cuias? Malas e Cuias. E ficou o coronel Dantas dando cobertura a ele. E no ano de 1925, quando houve a inauguração da estrada de ferro, ligando Fortaleza ao Crato, no dia 10 de setembro de 1925, houve a inauguração da estação de Missão Velha. E o coronel Isaías estava lá, sob a proteção do coronel Tanta, a pedido de meu padrinho Cícero. É meu padrinho. Isaías, se caso estivesse aqui, ele patenteava essas minhas palavras. Ele era um espírito muito empreendedor, mas também é um espírito traiçoeiro, de falsidade. E ele veio para o poder do coronel Dantas. Quando foi com 1 ano e 6 meses, ele traiu o coronel Dantas, depondo o filho do coronel Dantas da prefeitura na bala. Coronel Zeca Dantas. Coronel Dantas era pouco letrado, ficava na fazenda Caldeirão, que foi também do padre Cícero. O doutor Floro construiu uma casa lá, nós estivemos lá, né, Severo? 3 vezes. 3 vezes. Então, ele mandou ele para a proteção do coronel Dantas e, decorrido 1 ano e 6 meses, ele traiu o coronel Dantas. Por quê? No dia da inauguração da estação, o presidente do estado, Zé Moreira da Rocha, esteve lá com a luzida comitiva e Isaías era um homem bem afeiçoado, muito inteligente, mas perigoso. A doutora Cristina já leu o livro do Calixto, tem isso aí. Até eu disse ao Calixto, você não escreve esse livro antes de dona Orlandina chegar a morrer, porque senão ela manda ele matar. E ele, o coronel, o presidente do estado, se afeiçoou a Isaías e começou a querer derrubar o coronel Dantas, né? E foi feito isso. O ano de 26 em Missão Velha foi um ano muito, assim, perturbado. Isaías, no dia 15 de março de 1926, Júnior Arruda, Manel Salgueiro e Manel Salgueiro e outro, à frente, seu Zé Gonçalves de Lucena, que era o lugar-tenente do grupo de Isaías, mataram em plena rua central de Missão Velha, na rua do Trilho de Ferro, o sargento, o tenente Porto e o sargento Zé Pereira. Eles vinham da estação ferroviária, que depois Isaías mandou queimar do inquérito, e não aparece o nome de Zé Gonçalves, nem o nome do coronel Isaías. Quem ficou envolvido foi o Bom de Veras, o João 22, Manel Salgueiro e o Júnior Arruda, que era irmão de Isaías. Então, depois dessa deposição do coronel Dantas, que foi a última do Cariri, né? Depois esteve lá na perna de a doutora, foi em 8 lá, em 9. Né? Certo. Em 8 foi o coronel Joca do Brejão, lá em Barbalha, irmão do coronel Santana, irmão unilateral. Ele era irmão do coronel Santana por parte de mãe. E está aqui no meu livro. Inclusive tem uma glosa dos poetas da época, né? Dos trovadores, muito interessante. Ele diz assim, poeta popular que diz: Missão Velha está em guerra e Barbalha estremeceu. Santana desceu a serra e Antônio Rosa correu. Então, o Antônio